Se você, empresário, tem aquele hábito de puxar para você aquilo que é da equipe, a hora que você preparou um líder, o que você acha que esse líder vai ser? Vai ser alguém que vai puxar para ele. Então você tem um líder totalmente centralizador, um líder que muitas vezes ele está na ânsia de resolver, de entregar resultados, ele está gerando gargalo, porque ele simplesmente cria pontos de trava na operação. No momento que você tem uma empresa desestruturada, né, as pessoas não sabem claramente o que é os papéis delas, como é que alguém vai conseguir liderar alguém que não sabe para onde está indo? Você sabe se o líder é bom quando a equipe se comporta na presença ou na ausência dele do mesmo jeito. Inclusive você, empresário. Se a tua equipe tem um comportamento diferente quando você não está lá, é sinal que você não está sendo respeitado como líder mor da tua empresa. Esse é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer, mas crescer do jeito certo, com lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, bem polêmico, que é o papel dos líderes na sua empresa na prática. E Campa, líder é importante ou só processo basta? Só processo basta. Vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui. Processo funciona sozinho? Do meu ponto de vista, precisa de gente para tocar. Precisa de gente para tocar. Beleza. E se eu tenho gente para tocar, você acha que precisa de alguém garantindo que essas pessoas façam melhor, garantindo que essas pessoas executem os processos como é para ser, nos padrões, entreguem os resultados do que precisam entregar ou não? Mas eles não tinham que saber? Sim, tinham que saber. Beleza. Mas vamos lá. Por mais que eles tenham que saber, você acredita que precisa alguém preocupado em não só fazer as pessoas cumprir, mas em tirar o melhor de cada um? Sim, precisa sim. Por isso que a gente fala que uma empresa não é feita só de robôs, que os robôs precisariam de alguém para ligar os robôs, né? Exatamente. Que não funcionaria tudo sozinho. Empresa nenhuma funciona só com IA. A IA amplifica, mas líderes fazem a diferença para que os resultados aconteçam, mas líder de verdade. Líder de verdade. E até agora, porque, não sei se você sabe, mas a Cris ela é nossa mentora de liderança dentro de um programa que a gente tem que se chama Strates. O Strates é um programa onde a gente acompanha o empresário para ele conseguir reestruturar a empresa dele. Reestruturar para quê? Para crescer com lucro e liberdade. E lá a gente tem um momento onde os líderes, que não são os donos, os sócios da empresa, mas aqueles líderes contratados, conseguem desenvolver a sua liderança, que a gente chama de líder humano de resultado. E a Cris é nossa mentora, ela desenvolve essas pessoas. E Cris, já devolvendo para você me perguntou assim, se processo sozinho não basta, mas se eu tenho líder, eu tenho boas pessoas, consigo fazer isso funcionar sem processo? Até consegue. Consigo. Consegue se ficar em cima de tudo o tempo todo e com um certo número de pessoas até consegue estar com o olho em cima deles. Mas isso impede a empresa de crescer. Porque no momento que você tem uma empresa desestruturada, né, as pessoas não sabem claramente o que é os papéis delas, como é que alguém vai conseguir liderar alguém que não sabe para onde está indo? Exatamente. Nem sabe o que fazer. Então é impossível alguém liderar sem processos. Quer dizer, possível né? Mas com o resultado que a empresa precisa, não. E para poder subir, né? Parar, acabar com aquele teto de vidro que limita o crescimento da empresa, aí para fazer a exponenciação do crescimento, aí sim. Estruturação da empresa, processos, sistemática de trabalho vai guiar essas pessoas e vai guiar os líderes para saber quais resultados a empresa espera deles. Boa, e aí, olha só, aqui tem um ponto que é importante a gente trazer para essa mesa, tá? Porque tem empresário, muitas vezes, que ele tá ali sobrecarregado, ele faz tudo, ele é o centro de tudo, as pessoas perguntam tudo para ele, dá problema, ele que tem que resolver. E aí o que ele pensa? Não, eu vou preparar alguém para ser meu gerente nesse setor, para ser meu coordenador, que é a pessoa que vai assumir esse fardo. Então o que ele faz? Ele simplesmente tira daqui, dos ombros dele, e passa para alguém da equipe. Não, agora você como líder, você vai resolver tudo isso. Então o que ele está fazendo nesse momento? Ele está querendo um clone dele. Um clone dele que antes só ele resolvia, agora ele tem alguém que resolve. Parece bom, né? Resolveria todo o problema daquele empresário, não é? Resolveria.
Exatamente. Mas sem método, daqui a pouco tem um líder executando coisas da cabeça dele, do jeito que ele acha que é. E pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim, pode ser que não seja aquilo que a empresa precisa, pode desvirtuar muitas coisas. Para mim, isso é contar com a sorte. Você concorda comigo? Eu concordo sim que é contar com a sorte, principalmente se você tira toda aquela carga que está nos teus ombros, coloca nos ombros de uma outra pessoa. Se para você não era bom, será que para aquela pessoa vai ser bom? Se você não dava conta, você coloca tudo nas costas de um braço direito, será que ele vai dar conta e para ele vai ser bom? Então, tem muita gente que não tem a responsabilidade de criar uma equipe, mas tem o desejo de criar um clone, de criar um braço direito. E esse braço direito, sem regras, sem maneira de trabalhar, sem sistemática de trabalho, ele vai ficar lá andando em círculos muitas vezes e dando o melhor dele sem conseguir trazer o resultado que a empresa precisaria, ou trazendo muito resultado, custando a própria vida dele, né? Exatamente. A saúde dele. Não, e aí tem um ponto muito importante assim, porque às vezes a gente fala isso, o empresário ele pode pensar, tá, mas então quer dizer que eu tenho que resolver tudo? Claro que não. Na verdade, os fardos eles devem ser divididos sim. Se eu tenho uma equipe, cada um da minha equipe tem que ter o seu papel, tem que ter a sua responsabilidade e tem que ter os resultados que eu espero que aconteçam. Porque eu sempre falo assim, ó, a contratação, a relação de contratação, ela é salário em troca de resultado. Por mais que a gente tenha um CLT por trás que diz que eu estou comprando horas, eu estou comprando o tempo daquela pessoa, eu devo converter esse tempo em resultado. Não adianta a pessoa bater o ponto, ficar na minha empresa e não me entregar. Tem que entregar resultados. E é justamente isso que a gente tem que ter em mente, que se todo mundo tem o seu resultado claro, o seu líder também tem que ter o resultado claro. O resultado do setor. Que quando a pessoa está lá no operacional, ela tem os resultados dela. Quando ela está na liderança, ela tem que zelar pelos resultados daquele setor. Então, dividir o fardo, para mim, é isso. Dar esta clareza de que todo mundo tem o seu fardinho para carregar, tem os seus resultados para entregar para mim. Quando é dividido a carga, não fica pesado para ninguém. Fica mais leve. O grande problema é quando tá a grande maioria do fardo nas costas do empresário, porque chega tudo na mesa dele para ele resolver, ou ele tira essa mochilona de pedras das costas dele e passa joga nas costas do braço direito. Assim que nem você falou, é o ideal. É estruturar a empresa para que cada um tenha a sua própria responsabilidade, o seu fardinho, cada um carrega um pouquinho, cada um faz um pouquinho, não fica pesado para ninguém. Senão fica do tipo assim, tá bom, a empresa não depende de mim. Legal, mas depende de 2, 3 pessoas que Deus me livre saírem da empresa, né? E é por isso que às vezes você tem gente, inclusive, chantageando. Olha, se você não duplicar meu salário, amanhã eu tô saindo. E o empresário tá ali, comendo na mão dessa pessoa, faz o quê? Acaba cedendo dessa pressão. Então eu não posso. Uma empresa, ela não pode. Guarda essa, anota isso. Se você ficar só com isso nesse podcast, nem entramos em liderança ainda. Mas se você ficar só com isso nesse podcast, eu já considero que valeu a pena essa pausa estratégica aqui, tá? Uma empresa, ela não pode depender de pessoas. A empresa depende da empresa, do método de trabalho, não do que está na cabeça das pessoas. Exatamente. Porque se está na cabeça da pessoa, o que acontece? Eu já vi muitas empresas grandes com uma estrutura forte, uma equipe grande com 80, 100 funcionários, 200 funcionários, que sai o líder do setor. Acabou o setor. Acabou o setor. Não, ninguém mais sabe fazer o serviço ali. Tem que começar com um novo líder, criar a estruturação como se aquele setor fosse uma empresa toda nova. E aí perde conhecimento, perde tempo, perde tração e as entregas começam a ficar fracas, né? Isso acontece com muita frequência, inclusive, tá? Cada vez que sai um líder do setor, é como se o setor estivesse se reiniciando. Contrata uma nova pessoa, é como se aquele setor não soubesse nada, tem que reaprender do zero. Por quê? Porque às vezes tá lá na cabeça daquela pessoa que está liderando. Tipo, o dono não se envolve, mas o líder tem que se envolver tudo e tem que aprovar tudo. Aí tá totalmente errado. E quando a pessoa não sabe o que é liderar, o que acontece? Pois é, aí começam os riscos, né? Mas o primeiro lugar, para mim, não é nem a pessoa que é o líder saber o que é liderar. Eu acredito que este alinhamento, e por isso que esse podcast está acontecendo, este alinhamento ele tem que partir do dono, da dona da empresa. Porque o que acontece? Se você não sabe o que eu vou cobrar do meu líder, você já vai começar colocando a pessoa errada no lugar de líder. Geralmente, melhor executor. Exato, Cris. Ou 2 critérios, tá? Que eu vejo os maiores erros. É isso aí. Os maiores erros na hora de promover alguém a líder.
Pega o mais antigo da empresa. Não, o cara tá comigo há mais tempo, ele sabe tudo. Joga o cara para líder. Ou então, pega o que mais, que Cris falou, melhor executor, o que mais sabe fazer. O que mais faz bem feito. Bom, a partir de hoje, você passa a ser líder. Eu vou promover você a gerente. E aí olha o psicológico, né? Olha o psicológico. Você chega para uma pessoa, faz o teste amanhã na tua empresa. Chega para uma pessoa e diz assim, estou pensando em promover você a gerente. O que vai acontecer com essa pessoa, será, quando você falar isso? Ela vai gostar. Oh, claro. Vai ganhar mais, vai contar para a família que é gerente, vai contar para os amigos que subiu na carreira, ela vai ficar feliz. Dinheiro e status, né? Claro. Falou em gerente, ele vai fazer isso. Gerente? Uau, que massa. Finalmente reconheceram o meu talento. É uma coisa boa que seria, né? É uma coisa boa, claro. Mas... Só que tem um problema. Qual que é o problema? Se não tá claro o que esperar dele, no outro dia essa pessoa vai estar no cargo de gerente, crachazinho de gerente, cartãozinho de gerente, bonitinho, fazendo o quê? Executando aquilo que fazia antes, fazendo o mesmo serviço que fez durante todo o tempo que teve dentro da empresa, menos liderando, porque ele não sabe liderar. Foi jogado para um lugar que ele nem sabia como é que ele deveria fazer. Exatamente. Então você vai ter um executor caro. E pior, não posso voltar ele. Passei a carteira gerente, não posso voltar. Vou ter sérios problemas. Então esse é o risco. O antigo, mesma coisa. Deixa eu deixar claro que eu não estou falando aqui que o mais antigo, o melhor executor, não pode ser gerente. Claro que pode. Mas é que não é só isso. Não pode ser o único critério, né, Não pode ser o único critério, exatamente. Eu tenho que entender assim, ó, esta pessoa, ela está pronta para ser um líder ou não está pronto? E aí que entra a importância clara de entender o papel. Eu tenho que entender o papel. Porque o que acontece, Cris? Fala para nós aqui, você que fala com líder a toda hora, prepara líderes. Qual que é o problema, os maiores problemas que você vê quando você vê líder fraco numa empresa? O principal problema que eu vejo é eles não entenderem aonde que a empresa quer chegar. Tá. Ele vai lá e ele diz assim, eu vou fazer, eu vou liderar, mas eu não quero me indispor com os meus colegas. Porque até ontem ele era colega, né? Perfeito. Então, se indispor com os colegas seria, eu tenho que cobrar ele daquilo que ele tem que fazer, eu tenho que ensinar ele a fazer um negócio que ele está fazendo diferente, mas ontem eu era colega dele, como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou sentar naquela mesa no refeitório se agora eu não sou mais colega deles? Às vezes até virou compadre, né? Por ser colega. Sim, iam beber a cervejinha no final do dia, acontecer alguma coisa desse jeito, dessa maior proximidade, agora daí o pessoal disse, é puxa-saco, porque subiu na carreira. Subiu a cabeça, né? Subiu a cabeça, agora não quer mais estar junto com a gente, não participa mais das mesmas brincadeiras. Tá me cobrando, agora virou chefe. Ou se ele participa das brincadeiras, as pessoas cobram dele. Como é que tu tá brincando se você é meu chefe? Boa. Então ele fica meio sem personalidade se ele não for treinado para ser líder, né? É tanto treinado quanto preparado, né? Então. E aí todo mundo perde. Perde a empresa, perde todo mundo, né? E essa pessoa, ela principalmente assim, ó, se o empresário ou a pessoa que está acima dela não preparar ela para ser líder, que nem você falou, ou ela não tiver uma preparação não só para ela saber lidar com os problemas, saber lidar com as pessoas, saber o que é o trabalho de cada um que ela tem que liderar ali na equipe, o que ela tem que cobrar, quais são os números, de que maneira ela tem que chegar naquelas pessoas. Aí muitas vezes o empresário diz assim, mas nem eu sei direito, ela vai ter que se virar lá. Tem que se virar. E isso é um risco, né? Vai ter que se virar. Fala a respeito disso. Não, e empresário. Isto assim, ó, isto é um problema sério, tá? Que eu vejo em muitas empresas. E quando eu falo muitas, é muitas mesmo. Provavelmente na tua tem isso, tá? O que é o detalhe? O empresário no dia a dia, ele vira um bom improvisador. Ele se obriga. Porque convenhamos, ninguém se prepara para ser empresário. Tem faculdade de administração, Campa. Não prepara para ser empresário. Não. Prepara para administrar a empresa de alguém. Uma coisa é administrar, outra coisa é ser empresário. Muda totalmente o jogo. Profissão é diferente de ser empresário, Exatamente. Né? É outra função. Totalmente. Então, o que acontece? Ser empresário exige improviso, exige se virar nos 30, exige dar conta de coisas que ninguém dá conta, exige uma série de competências que normalmente as pessoas que não querem ser empresário, e tá tudo bem não querer ser empresário, às vezes não se sujeitam a ter.
Então o empresário ele é acostumado a tapar furo. E aí ele quer que as pessoas da equipe tapem furo também. E aguentar o fardo muito maior. Exato. Resolver coisa daqui, de lá e dali. Exatamente. Então, nem todo mundo na empresa, veja bem, ó, as pessoas que se dispõem a serem funcionário, trabalhar para alguém, e de novo, não tem nada de errado. É questão de meta, de visão, de ponto de vista. Ela gosta de fazer determinadas coisas, algumas coisas não. Então, quando você diz se vira, dá seu jeito, o que você está fazendo? Você está simplesmente dando margem para a pessoa improvisar soluções que talvez não sejam o melhor para a empresa. Você está desgastando essa pessoa, você está estressando o teu time, provavelmente você vai perder uma pessoa boa, se fizer desse jeito. E essa pessoa em nível de pressão, ela vai para um lado ou vai para outro. Ou ela fica um líder frouxo, um líder que não quer brigar com ninguém. Ou ele fica um líder persuasivo, carrasco, aquele que é malvado com os outros, mostrando poder, dizendo aqui quem manda sou eu. Nenhum é bom um líder. Não. Porque se você é um líder mais tranquilo todo mundo pode ser. Ter mais positividade, todo mundo pode ter. Mas se você é frouxo, as pessoas não vão confiar em você. Não vão. Ela não vai deixar a coisa acontecer, não vai fluir e o serviço não vai sair. E se for um líder carrasco, vai fazer enquanto a pessoa está ali na frente do líder. Verdade. Saiu da frente do líder, acabou a execução da equipe. Tanto que o líder, você sabe se o líder é bom quando a equipe se comporta na presença ou na ausência dele do mesmo jeito. Sim. Aí você sabe se o líder é bom. Inclusive você, empresário. Se a tua equipe tem um comportamento diferente quando você não está lá, é sinal que você não está sendo respeitado como o líder maior da tua empresa. O líder é maior. Cris, eu até Empresário é líder também. Empresário é líder também. É líder dos líderes. Eu até anotei um negócio aqui pra gente não esquecer no final desse podcast. Vamos fazer um bônus desse podcast? Eu vou falar aqui sobre... No final, tá? Promover ou contratar. Que caso você promove, que caso você contrata de fora um líder, né? E como que se faz isso? O que você acha? Esse é um baita de um bônus. A pessoa que assistir até o fim vai entender o que é importante para colocar uma pessoa como líder e se deve promover ou contratar. Vai, exatamente. E ó, antes de falar que eu tô doidinho pra gente entrar aqui no verdadeiro papel de um líder, né? Líder na prática. Mas antes disso, você falou muito na questão do se vira, dá seu jeito. Quando a empresa tá assim, ela cria a cultura do improviso. E a cultura do improviso, o que é? É você saber, você tá realmente preocupado com a solução. Provavelmente sim. Mas quando você está só preocupado com a solução no improviso, você está gerando um estresse muito grande na tua equipe. Muito grande. E o nível de suportar estresse da equipe e do dono, ele tem um grau diferente. Por quê? O dono ele é mais preparado. Ele está com o patrimônio dele em risco. Ele não pode se dar o luxo daquela empresa não dar certo. Então ele vai aguentar um estresse. É aquele negócio, ele chora no banheiro, grita, se escabela, mas vai lá e faz. Já o funcionário, não. Não tem nada, não tem ninguém que faça no lugar do empresário. O funcionário, se você apertar, pressionar demais, ele vai pedir a demissão e vai sair ganhando ainda. Então você tem que entender isso. Pressionou a equipe, você vai gerar um estresse, você vai gerar gente pedindo a demissão e não vai ser bom para o teu negócio. Então isso é importante. Agora, se eu tenho cultura de processos funcionando, eu minimizo a cultura do improviso. Por que eu minimizo a cultura do improviso? Porque quando eu tenho processo, quando eu tenho auditoria, quando eu tenho alarmes de falha, eu também tenho um negócio chamado que é a melhoria contínua. E a melhoria contínua significa aprender com os próprios erros. Então a empresa errou, cometeu um erro, deu um BO lá, um incêndiozinho. Beleza, eu vou entender por que isso aconteceu, eu vou apagar aquele incêndio, claro, eu vou entender por que aconteceu e eu vou sistematizar na minha empresa se isso acontecer de novo, o que eu faço? Então veja bem, um imprevisto ele pode acontecer uma vez só na empresa. Se acontecer uma segunda vez, é sinal claro de gestão fraca. Então por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque se eu tenho isso bem resolvido, eu meio que acabo com esse negócio de dar teu jeito. Se vira. Eu tenho um método de se virar. Claro, sempre que a gente tem líderes dentro da empresa, a gente espera que eles tragam coisas novas, que eles tragam novidades para a empresa e que eles tragam coisas para agilizar o processo do dia a dia, aquele trabalho do dia a dia daquele setor. Mas, ao mesmo tempo, se eles não tiverem norte,
Eles vão correr tipo um cachorro fugido da corrente, que nem a gente fala no Rio Grande do Sul. Ele vai para um lado, vai para o outro, ele não sabe o que faz. Quem dá o norte da empresa... Exatamente. Quem dá o norte da empresa, quem dá a estratégia daqui nós estamos, ponto A. Para cá nós vamos chegar, que é o ponto B. Chegar do ponto A ao ponto B, nós vamos fazer isso. Essa estratégia, esse norte, quem dá é o dono da empresa. São os sócios. Os líderes, eles vão estar no meio, né? Tem aqui o dono da empresa, aqui os líderes estão no meio e logo abaixo dos líderes estão a equipe operacional. Perfeito. Se os líderes que estão ali, eles não entenderem aonde a empresa quer chegar, o que eles vão replicar para a equipe? Nada. Só trabalhar no dia a dia para o diabo dar risada. Nada vai acontecer. Mas se eles entenderem aonde a empresa vai chegar e de que maneira a gente quer fazer isso acontecer, que não é a qualquer custo, a gente quer chegar dessa maneira, certo, né? Do jeito certo, seguindo a cultura da empresa, seguindo o que são os valores principais da empresa, ou todos os valores da empresa, ele vai replicar e ele vai ser a pessoa que vai estar levando para os outros níveis hierárquicos da empresa, ou para o nível abaixo dele ali, aquilo que aquelas pessoas precisam fazer e de que jeito eles têm que fazer. E quais processos eles têm que seguir, quais os números eles precisam entregar, o que está dentro do certo e o que está fora daquela faixa certa. É tipo exame laboratorial, né? A gente sabe se está com colesterol ou não, conforme aqueles números aí. Ou no colégio, na época de colégio, a nota vermelha e a nota azul. Se a nota estivesse abaixo de 7 era vermelha, acima de 7 a nota azul, a gente poderia passar de ano. Então, esse tipo de número, levando aqui para o lado empresarial, quanto tem que produzir, o que precisa entregar, qual é o prazo, qual é a quantidade, quais são os indicadores, é a defesa dos indicadores e da cultura da empresa e da maneira de atender que é a função do líder. Líder tem que liderar, mas ele tem que ter aonde se agarrar, ele tem que saber o que ele tem que defender em relação à empresa. Perfeito. Se ele não sabe nada, é como se cada setor com um líder diferente fosse uma empresa diferente e essa empresa não tem nenhuma personalidade. Sensacional. E eu quero te perguntar um negócio aqui agora, tá? Antes de nós entrar, para nós entrar fundo e aprofundar aqui no verdadeiro papel do líder. Sim. Fala para mim assim, ó. Quando você começa lá nas mentorias para os líderes dos empresários que estão nos programas da gente lá, o empresário recém entrou no programa, colocou os líderes. Vamos traçar um momento. Esse é o primeiro momento. Ele recém entrou, está lá perdido, sem reestruturar, colocou os líderes ali. Aí ele já reestruturou, já avançou bastante na evolução, nos processos e tudo. O que você percebe assim? A diferença? A diferença da percepção do líder que ele entende que é o seu papel. Fala primeiro do ponto 1, só antes de nós entrar no ponto 2, tá? Ponto 1, entrou. Quando o empresário entrou nos nossos programas, o líder está lá, foi colocado de paraquedas, jogado lá naquele setor para liderar. Ou ele está há anos, ou ele foi colocado recém. Jogado, vamos lá. Jogado, Campa. Jogado porque as pessoas dizem para ele, tu vai liderar. Ele não sabe quem direito. Geralmente nem contam que ele foi subido para líder, tá? Os liderados nem sabem que ele é o líder. Não sabem que ele é o líder. Nossa Senhora. Ou não contam, ele diz assim, ó, o chefe disse para mim que a partir de hoje eu vou ser líder. E ele chega lá e ele tem que fazer, sabe lá o quê? Tá. Fazer aquele negócio rodar. Mas ele não sabe o como. Então ele se sente perdido. Primeira palavra de ordem que você tem que aprender aí como empresário, como líder, é clareza. Se você é empresário, dê clareza do que aquela pessoa deve fazer. Principalmente em ordem macro, assim, ó. Você tem que defender isso e isso e isso, o resultado do setor é isso e isso e isso. Põe no papel, porque amanhã ele vai esquecer, porque ele não nasceu sabendo. Tu pode estar aí há 20 anos na tua empresa. Ele entrou no setor hoje, lembra disso. Então, ele está perdido. Ele não sabe se posicionar perante as outras pessoas. Ele não sabe o que você, empresário, vai cobrar dele. E ele não sabe o que as pessoas vão responder a ele, se vão respeitar ele ou não. Então, ele se sente jogado ali. Tá, mas se você... deixa eu só tentar clarificar aqui, ó. Tá. Se você perguntar para eles, lá no início do ciclo, qual que é o teu papel de líder? O que você acha que eles respondem? Estão perdidos, já entendi, mas... Liderar, eles respondem só isso, liderar. E se você perguntar, o que você entende por liderar? O que eles falariam? Eles acham que é mandar nas pessoas. Tu faz isso, tu faz aquilo, é um distribuidor de tarefas. Tá, eu cortei o teu raciocínio, pode seguir aí, porque eu queria só pegar essa palhinha aí. Show. E aí, quando
um empresário que já está no nosso programa, já está avançado no método PPE, pessoas comprometidas, processos padronizados, escala, já tem uma estrutura, já formatou a cabeça de empresário de verdade, um líder novo dele que entra lá para começar a fazer a primeira mentoria comigo, tu sabe o que ele fala? Eu já tenho os meus processos, eu tenho os meus indicadores, eu sei que fulano, que é o líder dele, né? O líder o dono da do empresa, líder, o dono às da vezes, empresa, ou um diretor. Ele diz assim, ó, eu espero de você isso e isso e isso. Isso minimamente eu preciso receber de volta. Uau. E os números que nós precisamos melhorar são esse, confio em você. Se você precisar, tá aqui a Cris, tá aqui o líder humano de resultados e a gente tá junto, eu tô te apoiando, mas não vou fazer o teu trabalho. Aí eles fazem uma reunião no setor, anunciando que aquela pessoa vai ser líder, apresenta ele para todo mundo, as pessoas recebem aquele líder novo já entendendo os critérios pelos quais ele passou para ser líder naquela empresa e todo mundo sabe que precisa respeitar aquela pessoa. Parece mágica, mas é método. É método. Então é essa a diferença de sentimento. Uma pessoa completamente perdida no seu trabalho para aquela pessoa que está ali segura do que precisa fazer, sabendo que tem alguém que está ali comprometido com ela para fazer dar certo. Então vamos fazer uma pausa estratégica aqui, vamos passar um conteúdo para você que está assistindo a gente aqui. Ó, o que a Cris falou é clareza de resultados. Começa por aí. Então veja bem, ó. Cada setor na sua empresa, ela falou do nosso método PPE, pessoas comprometidas, processos padronizados e escala. Uma das primeiras coisas que a tua empresa tem que ter é bem claro assim, cada setor, quais são os resultados, para dizer assim, esse setor está entregando tudo que precisa entregar, quais são os resultados. E quando eu falo resultados, eu estou falando de indicadores, números que apontam. Quais são os indicadores que eu vou medir e qual é a meta daqueles indicadores. Então, o primeiro ponto que eu tenho que ter, desenhar o setor e pensar assim, esse setor, para eu dizer tá bom, tem que acontecer isso e isso e isso. E aqui, Cris, eu já quero entrar, depois se fala do segundo, mas eu quero falar primeiro que para mim são duas responsabilidades grandes de um líder. Duas coisas que a gente deve esperar de um líder. A primeira é o quê? Que ele cumpra, faça aquele setor entregar aqueles resultados. Esta é a primeira responsabilidade. O setor tem metas, tem indicadores, então um líder tem que garantir que a equipe que está abaixo dele, os seus liderados, entreguem aqueles resultados que eu espero do meu setor. E aí o que eu vou fazer? Como é que eu vou avaliar esse líder? Está me entregando esses resultados? Joia, não está entregando, nós temos um problema. É ele, é processo, é equipe, o que é. Mas nós temos um problema e temos que entender. Este, para mim, é um dos dois principais papéis. Quer falar do segundo? Para mim, o segundo papel é o líder ser o guardião da cultura da empresa. Boa. A empresa tem que ser uma empresa como um todo. Se eu tiver uma unidade, se eu for líder de um setor, se eu for o líder geral, gerente geral da empresa, se eu for um gerente de 4, 5 unidades que são do estado de São Paulo ou do estado de Minas Gerais, por exemplo, esses líderes eles têm que ter uma linha de raciocínio parecido, que é para remar todo mundo o mesmo barco para nós chegar no mesmo lugar. Se cada um rema para um lado, não tem empresa, não tem jeito. Pior coisa é você chegar numa outra unidade, se eu for o funcionário ou se eu for o cliente, e cada uma ter personalidade completamente diferente. Não funciona. Eu sei que cada líder é um líder. Tem gente que é mais tranquilo, tem gente que é mais rápido, mais espeveteado, que a gente fala, mas na correria. Isto é característica do líder. Isto tá tudo bem ser diferente. Agora, ele não defender os resultados, que nem você falou, ele não defender os indicadores, e ele não defender a cultura da empresa para nós enxergar que essa empresa é única e todo mundo deve olhar ela como um ser só, um ser CNPJ só, aí não adianta. Aí não é empresa. Aí é meu jeito que eu estou colocando aqui dentro dessa unidade, eu estou bagunçando tudo. Líder que bagunça, para mim, não serve. Não serve. Líder que é o guardião da cultura é aquele que vai fazer a empresa realmente ir para onde precisa ir. E por mais, né, Cris? Por mais assim, não, eu estou entregando os resultados que a empresa precisa, mas estou desvirtuando a cultura? Não tá bom. Não serve? Não serve. As duas coisas têm que andar junto. Sabe por quê, Campa? A gente tem até casos, assim, que já passaram por nós, né? E que a pessoa ia bem, de repente ela começou a romper alguns valores da empresa.
rompeu o primeiro valor, rompeu o segundo valor, e a gente vê que aquela pessoa que começou a romper os valores da empresa, ou corromper os valores da empresa, ela começa a levar os resultados para o outro lado. Ela tudo. Desvia, enverga, dá problema. E aí aquela pessoa, ela começa a não fazer o que precisa ser feito e levar todo o time dela a não fazer aquilo que precisa ser feito e deixar os resultados muito abaixo. Não, e às vezes, né, Cris, às vezes pode não ser nem intencional, né? Às vezes nem é na maldade. A pessoa quer sustentar os resultados a todo custo. Mas se ela não é bem desenvolvida como líder, se ela não está preocupada com as pessoas que estão abaixo dela, muitas vezes o que ela faz? Ela começa a centralizar as coisas. Ou simplesmente assim, ela deixa as pessoas, você vai fazer quando eu mandar. Então passa uma instrução para um, passa uma instrução para outro, passa para outro. As pessoas ficam totalmente perdidas abaixo desse líder. Por quê? Esse líder está centralizando. A pessoa só faz quando ele demanda. Senão a pessoa fica lá paradinha sem saber o que fazer porque ele não demandou. Não demandou. Então você tem pessoas, de certo modo, inertes. Se aquele líder não está presente, o que vai acontecer? O setor inteiro compromete os resultados. Então, muitas vezes, esse líder, o que acontece? Olha só. Olha como tudo é tendência, tá? Se você, empresário, tem aquele hábito de puxar para você aquilo que é da equipe, a hora que você preparou um líder, o que você acha que esse líder vai ser? Vai ser alguém que vai puxar para ele. Vai ter um liderado, o liderado está com dificuldade em executar, o que ele faz? Deixa para mim que eu termino. Deixa que eu resolvo. Não, antes de você entregar, deixa eu conferir. Deixa eu dar uma revisada. Deixa eu te dar uma mastigadinha como que se faz. Então você tem um líder totalmente centralizador, um líder que muitas vezes ele está na ânsia de resolver, de entregar resultados, ele está gerando gargalo, porque ele simplesmente cria pontos de trava na operação, naqueles liderados. E esses pontos de trava, eles vão acumulando e o resultado, por mais que ele se esforce, vão caindo, não vai entregar os resultados que a empresa precisa. E o meu pai sempre dizia um termo, que liberdade é diferente de libertinagem. E onde que eu quero chegar com isso? Não é daquelas coisas que você está pensando, não. É dar liberdade demais para a pessoa, tá? Uhum. Quando tem liberdade demais, o que acontece? A equipe que tá sendo gerenciada desse jeito, tu faz do teu jeito, entrega o teu melhor, faz do jeito que você achar melhor. Atenda bem, eu confio em você que você vai dar o teu melhor. Isto para os bons profissionais gera uma insegurança, Campa. Uma insegurança porque ele não sabe se ele está indo para o caminho certo ou não, se aquele resultado é suficiente, é de mais ou é de menos. Ele não sabe para onde ele tem que ir. Ele se sente desamparado e descomprometido. Ele enxerga isso como um descomprometimento da empresa. Aí tem muita empresa, muito empresário que chega para nós e pede assim, eu quero uma equipe comprometida. Esse tipo de funcionário que está com um líder que não dá norte para as pessoas, ele enxerga como se a empresa tivesse descomprometida com ele. Com certeza. Porque larga lá e diz assim, te vira aí, dá o teu melhor e eu não quero nem saber, eu quero só os resultados no final. Isso é sentido pela equipe como alguém que não se preocupa com eles. E o reflexo é o turnover alto. Turnover alto, de repente assim uma sensação de ansiedade, brigas constantes, desalinhamento, falta de clareza. Então tem um monte de efeito colateral que acontece e o principal, cada um corre para um lado e ninguém resolve nada. Exatamente. Sobra para onde? Sobra na mesa do dono da empresa. Exatamente. Então cabe ao líder também, né, vamos pegar, né, esses dois pontos principais, ser o guardião dos resultados, garantir que aconteça, e ser o guardião da cultura. Claro que para isso acontecer, ele vai ter que ser uma pessoa que se preocupa em desenvolver a equipe. Sim. E desenvolver a equipe, se ele está lá centralizando, se ele está lá assumindo os papéis de executor, os mais complexos, se ele está puxando para ele a responsabilidade, não está desenvolvendo as pessoas, está criando um robozinho dentro da empresa. Então desenvolver muitas vezes chama para cá, dá uma treinada, dá uma conversada, dá uma alinhada, eventualmente, o fulano não dá, vamos ter que remover da nossa equipe, tem que trocar, porque a gente precisa de uma pessoa que entregue, ele não está entregando, então o líder ele tem que ter essa postura, Cris. E é por isso que eu gosto sempre de trazer que você sempre tem uma fala que eu gosto muito, que se diz assim que o líder tem que ser 2 em 1, né? Ele tem que ser líder em certos momentos, mas ele também tem que ser gerente. Exatamente. Líder que não lidera não serve para nada. Ele não inspira ninguém, as pessoas não fazem as coisas. Agora, o líder que não gerencia, ele é passional, é passivo. Ele deixa chegar o resultado que
que é possível ali, mas não resolve a vida. Tu quer falar a respeito disso um pouquinho? Eu tava me lembrando, você falou aqui do líder, eu tava me lembrando de um filme, uma vez eu tava de madrugada acordado, de vez em quando tem os lapsos aí vem umas ideias na cabeça e eu paro e escrever as ideias. Só que naquele dia eu perdi o sono. Tava muito elétrico. Tava muito elétrico, muito agitado. E aí quando eu faço isso, eu tenho o meu modo eu chamo de caixa do nada. Vou ficar na caixa do nada para dormir. O que é caixa do nada? Pego o controle remoto da TV e fico passando de canal por canal até achar alguma coisa que mais ou menos me agrada. E aí numa dessas, aí eu peguei um filme de guerra, até antiguinho, assim, não vou saber o nome porque eu nem vi o nome do filme, só vi essa cena. E acontece o seguinte, tava ali o líder dos soldados, era o comandante, se eu não me engano, tava o comandante com soldados, estavam fugindo, porque o inimigo estava vindo atrás deles e eles estavam recuando. E eles entraram num galpão para se esconder. Só que acontece, dentro do galpão, o comandante começou a olhar para fora e viu que eles estavam sendo cercados, eles descobriram que estavam ali, todo o exército cercou eles. E não ia ter jeito. E o que o comandante fez? O comandante sentou no chão e começou a chorar desesperado. Meu Deus do céu, vamos morrer, a minha mulher está grávida, não vou conhecer meu filho. E entrou em desespero. E os soldados começaram a ficar todos perdidos ali agora. E um dos soldados levantou o comando, pegou ele pela gola, levantou. Eu não quero saber se você me diga marche para a esquerda ou marche para a direita, só quero uma ordem. A gente precisa de uma ordem aqui. Se nós vamos morrer ou não interessa, só que nós vamos morrer lutando. E por que isso? Porque ali ficou claro para mim, olhando, aquilo foi uma representação real do que é uma liderança. Então a liderança, ela tem que realmente inspirar as pessoas. Inspirar para fazer o seu melhor. Inspirar para entregar o seu melhor, inspirar para se desenvolver. Como assim? Pegando esse exemplo. Cara, provavelmente iam morrer ali. Provavelmente, mas uma coisa é você entregar a batalha. Outra coisa é você morrer lutando. Então, o que isso tem a ver com os resultados? É a mesma coisa. Se o setor tem uma meta, e eu como empresário, Cris, e você eu sei que é assim também, a gente sabe que eventualmente vai dar um atrapalho, aquele setor não vai entregar os resultados. E aí quando isso não acontece, o que você faz? Vamos olhar para as pessoas e vamos ver, elas realmente fizeram o seu melhor, mas não deu para entregar? Ou elas atiraram a toalha como esse comandante? Só deixar. Só deixar. Ou só largar conversinha mole. Campo que eu vejo de líder de conversinha mole por aí, meu Deus do céu. Ser líder humano de resultados, eu criei até um método, líder humano de resultados. Por quê? Porque a gente tem que se importar verdadeiramente com as pessoas. A gente tem que conhecer as pessoas que a gente está liderando. Tem que alinhar periodicamente para ver se aquelas pessoas estão de acordo com aquilo que a empresa tem expectativa dela, tanto em relação aos processos quanto de resultados. E a gente precisa desenvolver essas pessoas, tanto emocionalmente quanto tecnicamente. Precisa desenvolver. Mas quando elas não conseguem resolver o trabalho delas, o que elas fazem? Eu vou ser bonzinho, vou ser líder. Líder não é ser bonzinho. Não. Líder lidera, líder puxa, justo, né? Líder também cobra resultados, líder diz, vamos fazer, vamos acontecer. Agora, faz muitas reuniões, sabe? Sabe aquele líder que faz 300, 400 reuniões? Motivacional, geralmente. Motivacional, geralmente. Vai lá, tu consegue, tu é incrível. Ou se não fala, começa a contar história, começa a dizer, você é legal, eu já conversei aqui na empresa, a gente vai melhorar, e começa a dar desculpa. Desculpa. A pior coisa é o líder que bota a culpa na empresa, dizendo que o problema não é aquela pessoa e não é o líder, que o problema está na empresa. Porque aí ele não está defendendo aquele que está pagando o salário dele. Não é um guardião da cultura. Não é um guardião da cultura, não é guardião da empresa. Não. Ele está replicando um câncer, ele não está replicando uma coisa boa dentro da empresa. Então, mas só fazer uma aspas. Líder, para mim, que faz isso, que joga a culpa na empresa, para mim só tem uma coisa a fazer. Tem que promover esse cara. Promover. Lá pro mercado de trabalho, né? Promove pro concorrente. Sim. Líder assim, que dá contra a empresa, que joga a equipe dele contra a empresa, não tem nem conversa com uma pessoa assim. Se você identificar alguém na tua empresa assim, não perca tempo. Não perca tempo. E líder que dá desculpa, né? Que ele tá indo contra a empresa, que ele dá desculpa de não estar dando o resultado que ele precisa.
Pô, se tu não tá dando o resultado que precisa, tu precisa de ajuda, vai atrás, pede ajuda. Busca, lógico. Melhora os processos, pede ajuda para melhorar os processos, vai atrás de resultado. Agora, ficar sentado esperando, falando com os outros, simplesmente papagaiando, não vai resolver o problema. Não. Por isso que tem que gerenciar também, né? Exatamente. Além de liderar. E o que é gerenciar? Gerenciar é você olhar quais são os números que a empresa precisa, olhar aquilo que já foi realizado até então, ver quais são as pessoas da equipe que estão capacitadas para fazer aquilo, capacitar aqueles que não estão capacitados, treinar, supervisionar. Não é chegar cobrar, lá no dia... Né? Cobrar. Não é chegar no dia 30, dia 31 do mês e dizer, não deu. É chegar lá no dia 5, dia 10 e já dizer, opa, vamos alinhar aqui, vamos ajustar lá, vamos resolver aqui. Se nós melhorar tal coisa, a gente está vendo aqui que está perdendo muito tempo desenvolvendo tal coisa aqui dentro da empresa. Vamos melhorar, de repente, em vez de uma planilha, a gente troca o sistema. Claro que o líder ele não vai ter o poder de trocar o sistema inteiro da empresa. Mas ele pode sugerir para cima, escalar para cima. Claro, isso, né? se está atrapalhando o trabalho dele demais, ele pode pedir ajuda. Pode. E ele pode sugerir melhorias. Acho que não só pode, como ele deve, né? É um dos deveres. Com certeza. Mas aqui tem um ponto... Pega um exemplo assim, Tinha uma vez que não conseguia ajustar o estoque direito porque tinha queimado uma lâmpada. Uma coisa tão simples, né? E ficou lá. Ficou rolando aquela lâmpada porque ninguém tinha visto. E ele disse, é do meu setor, mas eu acho que não era meu trabalho, não então sou eu eu não que fiz. Você dá com a manutenção, né? Cuida da tua equipe. Briga por ela, Briga né? por ela. Mas, você pegou um ponto importante, assim, que você falou aqui que o líder ele tem que olhar. Pô, tem um mês inteiro para entregar um resultado. Vai olhar dia 30 e ver que não dá? Não dá, tem que olhar antes. Agora, você vê que isso também é cultural, porque também é dever do empresário estar olhando para isso. Não é só tirar nas costas do líder. Tem os teus líderes, mas você tem que ter os teus painéis. Lembra que eu falei que você tem que ter cada setor com as metas? Você tem que ter os seus painéis de gestão onde você acompanha essas metas. Então, se você sabe que tem um resultado que tem que acontecer em 30 dias, na primeira semana, aqueles resultados projetados para aquelas semanas não aconteceram, não vai esperar o final do mês. Já chama o líder. Ô, líder, vem cá. Cara, essa semana era para ter acontecido o X, mas aconteceu o X menos 20%. O que está acontecendo? Qual ação você está pensando em corrigir? Me traz aí. Vamos alinhar. Essa ação tem sentido, essa não tem. Então, veja, uma coisa é delargar para um líder. Outra coisa é trabalhar em conjunto com o líder, porque quando você está no estratégico, você está fazendo isso. Você está se reunindo com os teus líderes, você está alinhando com eles o que tem que acontecer, o que tem que melhorar nos teus setores. Muito diferente de delargar, é acompanhar e realmente cobrar também. Porque sim, você pode cobrar de um líder. Líder, você tem os teus resultados, eu cobro o que aconteça. Agora, te vira não, né? Temos um método, temos uma organização, temos estratégias, traz para mim, vamos discutir. O líder... Não é o responsável. O líder pode ser o responsável pela quebra de uma empresa. Pode. Eu vi a história de um empresário que tinha uma empresa e ele delegou para o gerente de uma das unidades dele fazer as compras da empresa. Peraí, o gerente de uma unidade comprar para toda a rede? Ele comprar para a loja dele. Bom, já tá errado aí, comprar para a loja, né? Como que tem compra desunificando? Só que ele deu autonomia para o gerente comprar e ele não tinha números, não tinha indicadores, ele não tinha nada para ele saber nem quanto precisava comprar. Mas mandou comprar bem. Mandou comprar bem. Eles tinham faturamento em torno de 300, 400 mil por mês. Por loja? Nessa loja, unidade, né? Nessa unidade dele ali, nessa unidade. E quando chegou no final do período, lá uns 6 meses, o empresário pegou e simplesmente largou nas costas dele, já tu sabe fazer isso aí, te vira. Quando viu, tava numa dívida de 800 mil. Nossa. Então... Porque embuchou o estoque. Embuchou o estoque, comprou coisa que não precisava. Aí, quando viu, aquela unidade ela já não dava mais a volta. Por quê? Porque o empresário não olhou os números. O líder não olhou os números porque é cultural. Não tinha cultura de olhar números naquela empresa. Entendi. Bom, já começou errado o líder de uma unidade ser responsável pelas compras. Mas cada unidade compra para si. Já está errado aí também, porque o setor de compras tem que ser o único numa empresa. Qual que é a lógica? E tem que prestar contas, claro, né? Qual que é a lógica? Se você tem filiais, por exemplo, o que você pode unificar na tua matriz para a operação ficar mais leve? A filial ela tem que ser leve. A matriz, você coloca ali tudo aquilo que pode fazer por todas as filiais. Essa é a base. Agora,
tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou delegar, eu preciso ter metas, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter acompanhamento. O líder tem que acompanhar isso e o empresário tem que acompanhar isso, senão as coisas simplesmente não acontecem. E gerenciar não é a mesma coisa que microgerenciar, né? Perfeito. O que o pessoal acredita de vez em quando que é gerenciar? Para mim, gerenciar é olhar números. Olhar números, ver se os processos estão sendo seguidos, se as coisas estão relatadas onde é para relatar, se as coisas estão no seu devido lugar e se o fluxo da informação está andando. Né? Tá chegando a informação do setor anterior, chegando nesse, a informação desse setor está conectando com o próximo e tudo aquilo que precisa para a coisa andar. Mas tem gente que acredita que gerenciar é a mesma coisa que microgerenciar. Olha a diferença. Gerenciar é quando eu tenho controle da situação, eu tenho os números e eu enxergo o que tem que acontecer. Né? Visão macro. Para eu poder tomar atitude, criar uma estratégia para eu resolver aquela situação ali. Ou pedir ajuda de outros setores ou do superior, caso precise. Mas microgerenciar é dizer assim, ó, Pedro, faz isso. Maria, faz aquilo. João, já entregou o relatório? Mariazinha, daqui a 10 minutos eu quero que você confira lá o relatório tal. Gera planilha para mim. Não é assim. Isso é microgerenciar. Isso é criar uma equipe infantil que não resolve as coisas por conta própria, porque cada um só faz aquilo que é mandado. E sob pressão. E as pessoas porque gera uma tensão, né? E o pior é que as pessoas acostumam esperar ordens, né? Elas acham que esse é o certo? Acho que esse é o jeito certo. Porque líder assim, que eu estou fazendo uma aspas, né? Líder assim que tem esse hábito de ordem, o que acontece? Quando as pessoas têm uma iniciativa e tentam propor alguma coisa, a tendência desse líder é cortar. Não te mandei fazer isso, espera aí. Quando te der uma ordem, você faz. Aí as pessoas se retraem. Ou alguém dá uma sugestão, em vez de dizer, por que tu pensou isso? Como é que é tal coisa? Até para ver se aquela ideia realmente é condizente ou não. Simplesmente diz assim, eu não gostei por causa disso. Tipo faca tramontina. Faca tramontina, corta direto, sabe? E quando a gente fala em líder que não gosta de embate, é ao contrário. É aquele que só quer falar as coisas bonitinhas ali, não quer brigar com ninguém. Às vezes tapa o furo da equipe para não se indispor. Faz o relatório que faltou, finaliza aquilo que não foi finalizado, faz o trabalho da equipe mesmo que não seja o serviço dele, faz o que não era para fazer para não brigar com ninguém e ser aceito. Líder que é aceito, que não é aceito ou é aceito desse jeito assim, só porque ele é bonzinho, ele não é um líder inspirador. Ninguém gosta de trabalhar com gente fraca. Não gosta mesmo. Com gente boa, bom de lidar, que seja assim coerente, é bom de trabalhar, mas fraco. Aquele que chora, que nem você falou do filme lá, o comandante do exército. Imagina o que tu espera de um comandante de exército no embate? Que chora. Que sente e chora? Alguém que está preparado, ou deveria que reclame, estar preparado, né? Reclamar a posição assim que é completamente errado. Reclamar demais junto aos funcionários e, principalmente, chamar atenção na frente dos outros. Isso é uma reclamação que é congênita. Reclamar na frente dos outros é pecado. Pode reclamar, mas chame em privado. Né? Até elogio tem que cuidar da forma como elogio na frente dos outros. Tem pessoas que simplesmente não gostam, exatamente. Se sente mal ser elogiado. Se sente mal. Então é importante entender isso. Por isso que eu acredito, já entrando aqui nas competências, que é o próximo assunto que eu queria trazer para a mesa. Por isso tem que conhecer as pessoas. Tem que conhecer as competências de um líder. Esta eu defendo que é uma competência importante de um líder, entender de gente. Entender de gente e gostar de gente. Concordo plenamente. Se seu líder não gosta eu não gosto de lidar com pessoas, não pode ser líder. Se ele quer ser amiguinho de todo mundo, não pode ser líder. Porque o líder, de vez em quando, eu enxergo assim, qualquer pessoa que está no papel de liderança, tá? Pode ser você, empresário, pode ser alguém da tua equipe. Tá no papel de líder, é como se fosse um pai ou uma mãe. Pai e uma mãe, eventualmente, tem que cobrar, tem que dar um puxãozinho de orelha, uma mijadinha, né, para um canto, mas tem que fazer. Agora, se tem medo de embate, se não gosta de lidar com pessoa, não dá para ser líder. Se não quer treinar, não quer ajustar, não quer ajudar a pessoa a melhorar, como é que uma pessoa que só diz amém para todo mundo vai desenvolver um time? Pensa na época de colégio, você. Quem é que foram os teus melhores professores, aquele que você lembra até hoje? Foi aquele professor bonzinho
que era displicente, que aceitava qualquer trabalho e aceitava qualquer coisa? Ou aquele que era exigente, que te fez crescer, te fez se desenvolver? Para mim, eu não sei você, Campa, mas para mim os melhores professores são aqueles que me puxaram e me desenvolveram. Eu lembro que eu, como professora, uma vez eu tive uma situação que me marcou na vida. Teve uma época da minha vida que eu fui convidada a dar aula na UPF, na Universidade de Passo Fundo lá, porque como a gente tinha uma empresa de sistemas, eu era desenvolvedora de sistemas, eu era programadora de computador e eu conhecia muito a respeito do assunto. Aí eles me convidaram para fazer 6 meses de aula só para levar a questão prática para os alunos que estavam lá, que tinha muita teoria. E aí eu estava ensinando desenvolvimento de sistema, linguagem de programação mesmo. E tinha um aluno meu que era muito bom, sabe? Ele era ótimo no que ele fazia. E chegou no final do semestre, todos entregaram aqueles trabalhos, e alguns trabalhos bons, alguns trabalhos ruins, só que aquele aluno me entregou um trabalho muito ruim. E eu sabia do potencial dele. E eu cheguei para ele e eu disse para ele assim, ó, lembro do nome dele até hoje. Não vou dizer o sobrenome, vou dizer só o nome. Marcelo, você está querendo colocar a capa da invisibilidade em você? Você não está querendo aceitar que você pode fazer melhor? Este teu trabalho que você me entregou aqui, eu não aceito. Você pode fazer um trabalho do nível que você tem capacidade de entregar e me trazer um trabalho novo semana que vem. E eu não aceitei o trabalho dele. Eu exigi dele. Na outra semana, eu recebi o melhor trabalho da minha vida daquele rapaz. Olha só. E ele me agradeceu por eu ter puxado ele. Hoje ele tem os melhores empregos no Brasil por conta disso. Ele vai lembrar de você o resto da vida. Eu não me importo que lembre de mim ou não. Não, mas ele vai. Eu sei que não, mas ele vai. Eu me importo que ele seja uma pessoa melhor porque eu tive atitude. Sensacional. E uma das características de um líder é ter atitude. Ter atitude, exatamente. Né? Eu, naquele momento, era Imagina líder, se você passasse a mão na cabeça. Não, ele ia ser um medíocre o resto da vida. Medíocre, exatamente. Então a gente não pode aceitar que as pessoas sejam medíocres no nosso grupo. Eu nunca me esqueci, você falou em professores, Cris, eu nunca me lembro, vou trazer minha visão de aluno de colégio ainda, tá? De colégio, porque eu não era assim aqueles alunos dedicados. Aquilo que eu via, isso aqui é útil para mim, eu me dedicava. Aquilo que eu não via utilidade, não dava muita bola. Hoje eu sei que eu fiz errado, mas enfim, é o que é, né? Eu que era nerd no colégio. Exatamente. Mas eu, tipo assim, matemática e física, nossa, isso aqui tem muito sentido. Então eu me dedicava em matemática, eu não, dificilmente tirava menos que 9,5, 9,5 eram minhas notas ruins. E matemática e física, eram 2 matérias que eu me destacava. E tinha um professor, o professor Alexandre, adoro esse cara, lembro dele até hoje, ele provavelmente não lembra de mim. Mas o Alexandre, um dia, ele pediu para algumas pessoas irem no quadro responder um negocinho lá. E tipo assim, o primeiro que foi, acertou, vamos dizer assim, uns 30%. Tá errado, 30%, vai. O outro lá acertou uns 60%. Tá errado, vai. Chegou minha vez, eu acertei 90%. Tomei uma bronca. Mas uma bronca. Eu digo, pô, Alexandre, eu falava, eu tinha até intimidade de falar com ele. Como assim, cara? Os outros erraram bem mais feio que eu, você só não falou nada? Você dá uma mijada dessa na frente de todo mundo? Aí ele disse assim, você é meu melhor aluno. Deles eu posso aceitar, de você não. Muito é cobrado de quem há muito é dado. Exatamente. E aí eu penso assim, pô, e se esse cara não tivesse me puxado? Então hoje, até hoje eu lembro dessa puxada de orelha. Sabe, até hoje eu lembro quando eu vou fazer as coisas. Será que realmente eu tô dando o meu melhor? Porque a bronca dele foi em cima disso. Eu vi que você não deu o teu melhor na hora que você veio fazer essa tarefa. E eu me lembro, até hoje, quando eu vou fazer uns negócios, será que realmente eu tô fazendo o meu melhor? Mas por que isso? Porque o líder, ele tem esse papel, tirar o melhor das pessoas. É verdade. Tirar o melhor das pessoas, desenvolver as pessoas, se interessar por aquele ser humano que tá ali. Hoje eu li uma história que ela foi de manhã cedo. Sabe aquela horinha que a gente está tomando café da manhã? Eu tiro o meu... tem algumas histórias que elas aparecem para mim ali nas redes sociais. E era a história de uma professora que ela era lá do começo do século, de 1910, 1920, daquela geração mais antiga. Hoje em dia ela nem poderia fazer isso, né? Mas ela fez naquela época. Ela pegou a prova daquela menina e ela olhou ali, errado, errado, errado. Você é uma fracassada, ela escrevia nas provas da menina. E não foi uma vez, não foi 2 vezes que ela escreveu isso na prova daquela menina. Até que teve um conselho de classe
em que trouxeram os anos anteriores dessa mesma menina. E eles começaram a estudar os alunos que estavam ali naquela classe, naquela turma. E aquela menina, ela viu que na primeira série ela tinha as melhores notas, na segunda série tinha uma anotação. A mãe dela ficou doente. Na terceira série, anotaram que a mãe dela tinha morrido. Nossa. E ela não conseguiu superar. O pai dela não dava bola, estava sempre trabalhando, ela se virava do jeito que dava. Ali caiu o chão dela. Ela disse, olha o que eu falei para essa menina. E assim muitas vezes são os nossos liderados. Às vezes eles não têm nada, às vezes eles perderam a mãe deles, que nem o caso dessa menina. O que ela fez para ela? Ela começou a valorizar. Teve um dia que era dia dos professores e a mãe... A menina trouxe um perfume, no finalzinho, assim, um restinho de perfume dentro de um frasco e trouxe um colar, faltando umas continhas daquele colar. E deu enrolado num papel, era um papel de jornal lá, entregou para ela tudo amassado. E as pessoas começaram a rir, os outros coleguinhas começaram a rir dela. E a professora abriu e agradeceu. Eu me emociono porque eu sei de muitas histórias que já passaram pela gente, tanto para trabalhar, quanto histórias que contam nas mentorias, né? De pessoas que são diferentes e que são valorizadas ou não dentro das empresas. Anos depois, a menina continuou os estudos, ela se formou, e essa professora recebeu um convite. Convite da formatura de medicina da menina. Uau! E ela foi, usando o perfume que era da mãe dela que tinha morrido. E usando aquele colar sem uma conta. E por ela ter tido atitude de líder, aquela professora ter tido atitude de líder, aquela menina que não era ninguém, que era um frangalho naquela época, que estava quebrada naquela época, ela conseguiu realmente se transformar. Sensacional. Conseguiu chegar em altos níveis. E a gente ouve histórias aqui de improváveis que estão dentro das empresas. E líderes que enxergam essas pessoas. Por isso que eu digo para você, desse jeito que eu sou desse jeito mesmo, gente. Eu vou chorar quando eu tenho vontade de chorar. Chora, tá? Se você achar que tu não precisa, chora no chuveiro, mas chora. Mas tem muitos empresários que chegam para nós e muitos líderes que contam histórias. E tem uma que ela disse assim, que tem pessoas que são lideradas por ela, lá dentro da empresa, e que depois de um certo tempo elas se comprometem, elas confiam e elas contam. Eu não quero ir para casa, porque eu vou ser abusado de novo. Ah, e ela falou que quase toda a equipe dela é de gente assim, improváveis. Inclusive geração Z, que todo mundo fala contra, ela diz que não tem problema nenhum. Então, interesse-se verdadeiramente pelos outros se você for líder. Peça ajuda da tua equipe, que eles vão fazer o possível e o impossível por você. Mas contrate as pessoas que têm a ver com os valores da empresa, porque esses vão fazer sentido para a empresa. Entende que valores não são só para ter uma frase bonita na parede? Valores são para você reconhecer que pessoas são parecidas com o jeito da empresa. E é essa a diferença que faz em você ter pessoa, qualquer um, só para fazer um serviço em troca do salário, ou aquela pessoa que realmente é gente de verdade, que faz a coisa acontecer dentro da empresa. É que quando você tem, isso que é o legal, né? Quando você tem uma cultura forte numa empresa, e quando a gente fala em cultura, é um conjunto. As pessoas acham que é só missão, visão e valores. Isso é importante, e normalmente não se dá a devida importância a isso. Coloca na parede e às vezes ninguém entende o que está escrito lá. Mas vamos lá. Quando eu tenho isso claro, missão, visão e valores, que é o primeiro básico da cultura, é isso. Eu tenho padrão de comportamento, eu tenho jeito de ser, jeito de agir, mas eu tenho que ser coerente com aquilo. Então, ser coerente é olhar aquilo para tomar decisões. Tipo, aqueles valores, nós vivemos esses valores? Alguém não está vivendo esses valores? Se não está, eu vou tentar trazer para o trilho. Mas, se não tem sentido para aquela pessoa, não pode estar no meu time, sendo líder ou não sendo líder. Então, é um critério fundamental para a tomada de decisões. Eu olhar para aquilo e entender se as pessoas entendem aquilo. Só que fazer entender é minha obrigação.
Mas fazer viver é obrigação das pessoas, não é meu. Eu preciso fazer elas entenderem. Mas se a pessoa não vive aquilo, se não tem sentido, não pode estar comigo. Não pode estar na minha equipe. E nós, Cris, nós já demitimos colaboradores por não estar vivendo esses valores, às vezes colaboradores com anos de casa. Nós já demitimos clientes por não ter congruência com esses valores. A gente já encerrou parceria com fornecedor por não ter congruência com esses valores. Não dá. Eu acredito que as pessoas elas têm que ter conexão. Elas têm que se enxergar, se complementar. Não é todo mundo igual. Não é isso. Eu defendo que a gente tem que ter gente diferente, que pensa diferente, que confronta. Eu gosto de colaborador que confronta, que dá contra, que questiona, mas que me traga fatos, não só para brigar. Aquele colaborador que realmente está preocupado com a evolução. Está preocupado, tem muita diferença. Tem aquele que só quer dar contra mesmo. Então é gente que não vale a pena se ter com você. Mas tem aquele que dá contra, mas ele tem os motivos dele. Ele está interessado, ele está preocupado. Então ouça essa pessoa. Todos os líderes eles têm que fazer isso. E não pode cobrir o erro dos outros, né, Campa? Não, isso é outro ponto, Tem gente que quer né? ser bonzinho com os liderados. A coberta, a incompetência. Exato. Esconde quando a pessoa faltou, esconde mas coitado, quando deixou de entregar. Não, coitado precisa do resto trabalhar. da equipe, né? Se toda a equipe tem que cobrir... Uma história, Campa, eu ouvi. Posso contar essa história? Dá tempo ainda? Pode, eu tenho que dar esse conteúdo aqui que eu anotei e não posso deixar faltar, sim. Tá? Mas pode, vai lá. Essa história é boa. É boa para contextualizar isso. Tinha uma vez uma líder de um setor, que ela chegou numa das mentorias de liderança lá, que ela disse assim, Cris, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer com uma funcionária lá do meu setor. Tá? Uma líder falou isso? Uma líder falou. Ela tinha um grupinho lá que era de 4 ou 5 pessoas que ela liderava, e tinha uma que aconteceu um caso lá muito triste. Ela ficou viúva, se eu não me engano. Ela perdeu uma pessoa muito importante da vida dela. Tá. E ela estava fragilizada. A liderada dela, né? A pessoa que fazia parte da equipe ali. Estava fragilizada e eles disseram assim, eu autorizei ela a faltar 1, 2 vezes por semana, porque ela não estava bem. Ela precisou se recuperar. Por um tempo, né? Por um tempo. E aí todo mundo do setor cobriu o trabalho dela. Deu um jeito de cobrir o trabalho dela. Para começar, eles deram conta. É engraçado, né? Então, ela não fazia falta. Ou estava sobrecarregando eles estavam aguentando no osso do peito, né? Mas aí eu perguntei para ela, mas faz quanto tempo que essa pessoa está fazendo isso? Está faltando 1, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana para se recuperar? 2 anos. Não, mas já virou regra. Já não era mais exceção. 2 anos, Campa. Aguentando, acobertando o erro. Eu disse, se vocês estão aguentando, eu não aguento mais, ela disse. Eu trabalho por aqui. Precisaria de uma pessoa a mais no setor e ela não vai. Quando ela vai, ela faz corpo mole. Só que eu tenho pena dela. Coitada, perdeu o marido. Quem que tem que se preocupar em manter o emprego? Quem tem que se preocupar em pedir ajuda? Ela nunca pediu ajuda, aquela pessoa lá. Ela simplesmente disse, hoje eu não vou porque eu não estou bem. Provavelmente estava até trabalhando em outro lugar. Gente, quem tem pena se despena. Ali dentro da empresa não é instituição de caridade. A gente pode ajudar, claro que pode ajudar orientar. A entender, mas 2 anos. Uma coisa é 15 dias, tudo bem? Pedir para ela procurar um psicólogo, alguma coisa, mas tem que ter um ajuste. 2 anos não é tempo. É inadmissível. É inadmissível. É que você está comprometendo toda a equipe, né? Está prejudicando 5 pessoas por conta de uma. Por conta de uma. Não, e numa empresa, eu sempre defendo que tem uma premissa máxima, que é o quê? Nós somos mais importantes do que eu ou do que você. Sim. Ou seja, as decisões elas têm que ser tomadas olhando o conjunto. Não olhando uma pessoa, um caso individual. Uma exceção de vez em quando. Perdeu o marido, lógico, 1 semana, 15 dias, tudo bem. Até um mês se aguenta, Até um mês, né? mas 2 anos. 2 anos é demais. Porque qual que é o problema? É o precedente que você abre. Você abre um precedente para os malzinhos, e toda empresa tem, os malzinhos e os bonzinhos, né? Os malzinhos vão olhar, eu também quero usufruir disso. E os bonzinhos vão se incomodar com isso. Não é justo. E vão embora. E aí, por isso que às vezes você reclama. Não para ninguém na minha empresa. Então começa a olhar esse tipo de coisa. Começa a olhar o que você está aceitando de concessão aí. É isso. É isso. Sabe? Então liderar não é só chegar lá no cargo, ter um crachá com o nome de coordenador, de gerente. Não é só isso. Ter a responsabilidade de líder,
ter a responsabilidade de gerência também, né? Gerência Exatamente. do setor. Gerenciar e liderar, né? Gerenciar e liderar. Vamos entrar nesse ponto aqui, Cris? Promover ou contratar? Boa! Vamos. Só que antes, deixa eu fazer um convite para você, tá? Se você acredita que você está no momento de retomar o crescimento da tua empresa, reestruturar a tua empresa, reorganizar para que ela possa crescer do jeito certo. E crescer do jeito certo é com lucro e liberdade para você. E você está tendo dificuldade com isso? Eu tenho um convite. Aqui na tela tem um QR Code, na descrição desse vídeo tem um link, ou leia o QR Code ou clica no link. Ao fazer isso, o que você vai estar fazendo? Você vai estar solicitando uma reunião com um dos nossos especialistas, pessoas treinadas por mim, pela Cris. Nessa reunião, o que eles vão fazer? Eles vão entender o teu momento, vão entender a tua realidade, o que está travando a tua empresa, e se fizer sentido, eles vão apresentar a nossa solução que tem mais coerência com o momento e com a realidade que você está, e vão fazer uma proposta especial para você. Então, se você acredita que você está num gargalo de crescimento, não consegue mais crescer, ou alguma coisa não está legal na tua empresa, convite está feito. Só ler o QR Code ou clicar no link, solicitar uma reunião. Claro, vou te pedir responsabilidade, né? Se solicitou a reunião, atenda a minha equipe quando eles te chamarem, marcou, compareça na reunião. Combinado? Só fazer, só ler ou só clicar no link. Empresário de verdade não brinca com o próprio tempo nem com o tempo dos outros. E se você é líder e está assistindo esse podcast, encaminha esse podcast, esse episódio pros donos da empresa. Pro teu líder, né? Pro teu líder, Isso. sabe? Ou encaminha também o podcast Pausa Estratégica, tem vários outros episódios aqui no canal. E se você gostou, se faz sentido para você, curte esse podcast, encaminha ele, tanto aqui do YouTube, quanto, se for aqui também do Spotify, para outros empresários que precisam desse conteúdo, que precisam aprender mais, precisam fazer uma pausa estratégica, porque a gente está aqui para contribuir com o maior número de empresários possível, e você está aqui para nos ajudar a fazer com que esse conhecimento ele chegue para o maior número de pessoas. Ajuda a gente aí, dá uma curtidinha, encaminha já. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui então do promover ou contratar um líder? Bora. Vamos lá. Assim, ó. Anota aí, pega um papel e uma caneta e vai anotar, porque eu vou te dar a primeira coisa, vou te responder isso, promover ou contratar de fora, e depois vou te falar o jeito certo de fazer isso, tá? Bom, primeira coisa, eu gosto e eu defendo isso, e eu e a Cris temos 8 sociedades, tem empresas com milhares de funcionários que a gente é sócio, e a gente sempre defendeu essa teoria, tá? Qual que é a teoria? Valoriza a prata da casa. Primeiro lugar, dá prioridade para alguém da casa, tá? Dá prioridade para alguém da casa. Tem que passar alguém para líder, vamos ver se tem alguém da casa. Não tem, vou buscar fora. Mas, Campa, eu não tenho ninguém preparado. Vai dar prioridade igual. Já vou te explicar como, tá? Já vou te explicar como. Primeira coisa, jeito certo de fazer isso, na metodologia que a gente ensina, que a gente aplica. Como que funciona isso? Cada cargo na tua empresa você vai ter uma DCR, uma descrição de cargos e responsabilidades. A DCR prevê quais são as responsabilidades da pessoa, quais são os resultados que eu espero que ela me entregue. Todo cargo, da tia do café ao diretor de área, tá? Todo cargo vai ter responsabilidade e resultados esperados, que são indicadores com meta. E, claro, as tarefas que a pessoa faz, óbvio. Beleza. Então, eu já sei o que eu espero daquela pessoa. Obviamente, um líder também. Um gerente, um supervisor, um encarregado vai ter uma DCR. Junto com a DCR... Até o dono da empresa tem. Até o dono da empresa tem. Nós fizemos agora no último encontro, né, com todo mundo, foi sensacional. Vamos lá. Você vai ter um outro documento chamado Rotina de Resultados. Rotina de Resultados é um menu que diz o que, quando, como e por que a pessoa tem que fazer cada uma das tarefas. Tá claro que é atrelado a processo e tudo, mas vamos se ater a DCR. Então, a DCR eu tenho resultados, responsabilidade e tarefas. Quando eu vou passar alguém para gerente, ou para coordenador, ou para supervisor, qualquer cargo de líder, a primeira coisa que eu tenho que ter claro é: esta pessoa é condizente com essa DCR? Se não é, esquece. Não interessa se tem 10 anos de casa, se melhor executa. A DCR de líder. Por quê? Executar e liderar é diferente. A pessoa que executa, ela é responsável pelas coisas dela. A pessoa que lidera é responsável pelas coisas de todos os seus liderados. Então vamos lá. Preciso passar alguém a... Vou pegar uma área aqui, me dá um exemplo de uma área aqui, a área de projetos.
Você tem lá 6, 7 pessoas na área e você precisa escolher alguém para ser o líder. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai reunir o teu time e vai falar para todo mundo. Pessoal, seguinte, estamos precisando passar alguém a gerente desse setor. Só que assim, deixa eu explicar para você. O gerente desse setor, ele vai ter essas responsabilidades e eu vou cobrar ele por esses resultados. E ele vai ter que ser uma pessoa que cumpra essas tarefas e que tenha este perfil aqui. Então você vendeu a ideia para todo mundo. Se você acha que você está preparado para ocupar esse cargo, você venha falar comigo até tal dia, tal hora, e a gente vai fazer uma avaliação tua. Se alguém for falar com você, o que você vai avaliar? Se realmente essa pessoa é condizente com aquela DCR. Tá? Você vai explicar para ela, fulano, deixa eu dar real para você. Você entendeu que você vai ter um cargo maior, um cargo de líder. Você entendeu que você vai ter um salário maior? Entendi, tô feliz, tô louco com isso, beleza. Mas você entendeu que o bicho pega? Que eu não vou mais cobrar só sobre os teus resultados. Eu vou te cobrar sobre todo mundo da tua equipe. Vou te cobrar de você, do João, da Maria, do Pedro, da Carla, de todo mundo. Você tá claro isso para você? Tá, você quer disputar essa vaga? Ah, eu quero ou não quero. Então tá, aí você vai avaliar se realmente a pessoa está preparada ou não. Tá? Só não pode impor. Não pode impor. Você tem que deixar claro. Até, de preferência, venda o diabinho mais feio do que ele é, tá? Assusta. Cara, se o Joãozinho fizer corpo mole, eu vou cobrar você. Se a Mariazinha não entregar, eu vou pra cima de você. Tá claro isso pra você? Então você aperta realmente. Não adianta vender um céu e depois não ser um céu. A pessoa vai espirrar, você vai ter que mandar embora. É ruim. Então passou isso. Aí você vai avaliar se é condizente ou não, se é tudo bem. Se 2, 3 se candidataram, qual que é o mais condizente, se promove. Bom, ninguém se candidatou. Aí sim você vai buscar fora, nas mesmas competências, para cumprir as mesmas responsabilidades, os mesmos resultados. Mas, Campa, eu sei que ninguém está pronto para isso. Tudo bem? Você vai abrir a vaga interna também. Por quê? Porque você vai mostrar para a tua equipe, cara, eu dei oportunidade, acontece que ninguém estava preparado, então por isso eu fui buscar fora. Quando você faz isso, você aumenta as chances dessa pessoa que veio de fora ter mais aceitação pela tua equipe. Boa. Se você não faz isso, a pessoa se sente injustiçada. Pô, eu estava preparado e eu não tive a chance. Eu vou boicotar esse cara. Eu não vou respeitar ele como líder. E traga a pessoa de fora e internalize a cultura da empresa antes, porque senão vai dar ruim. Aí entra o processo de ambientação, o processo de treinamento, a cultura, entra tudo isso. Claro, não vem o caso aqui, né? Mas esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Se você for preparar alguém da tua equipe também, mesma coisa. Vamos realmente promover você a gerente, agora eu vou te preparar para ser um gerente, mas já deixando claro que eu vou te cobrar isso, isso e isso. Então esse é o melhor jeito que você tem de gerar um líder sem tanto atrito com o teu time. Por que eu falo sem tanto atrito? Porque eventualmente, por mais que você dê clareza do porquê vai e porquê não vai, eventualmente você vai ter alguém que vai se sentir injustiçado. Então essa pessoa que está assumindo nesse papel de líder, ele também tem que ser uma pessoa preparada para isso. Gente, eu tô aqui porque foi aprovado nesse critério. Então você tem que passar a autoridade dessa pessoa para os outros liderados. A partir de agora é com ele. É ele que vai determinar e não passar por cima. É isso. Ótimo, Campo. Ótimo demais. Não é? Esse é o fluxo correto. Cris, mais alguma coisa para a gente agregar a este podcast? Que já estouramos o tempo? Eu acredito que a coisa mais importante é pense nas outras pessoas e no resultado que a empresa precisa. Pense em como você pode ajudar a melhorar essas outras pessoas e como vocês, como um time, podem entregar o resultado que a empresa precisa. Alinhe, se não está claro entre você e o empresário, ou entre você e a pessoa que está acima de você, alinha com ele. Senta e diz assim, eu não entendi direito, vamos alinhar aqui para eu entender qual é a expectativa que você tem a respeito de mim? E vai lá e conversa, periodicamente conversa de novo. Para mim, isso tudo vai fazer com que a liderança seja mais forte, que você, se for empresário que está assistindo a gente, entenda o que você tem que cobrar do teu líder. Se você é líder e está assistindo a gente, que você saiba o que é o teu papel dentro de uma empresa. E aí a gente segue com empresas mais fortes, com resultados melhores, né, Campos? Que gera uma economia mais forte. Com e é isso certeza. que nos move, né? Isso aí.
Então, Cris, encerramos mais uma edição aqui do Pause Estratégica. Você que ficou com a gente até o final aqui, segue o pedido da Cris, curta, comente, compartilhe. Obrigado pelo seu tempo. Pause Estratégica aí no teu dia a dia para pensar no estratégico. Muito obrigado pela sua atenção. Nosso forte abraço. Desejamos que você viva positivamente.